Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim o Senhor através do apóstolo Pedro: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, junto com os demais 10, porque a essa altura Judas já havia se retirado, ele ouviu Jesus dizer: Pedro, Simão, Simão, Satanás vos pediu. Ele pediu autorização a Deus para tentá-los, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E o Senhor lhe disse mais: quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Essa será a tua missão, mas tu só poderás cumprir a missão de fortalecer teus irmãos após a obra de Deus estiver completa em sua vida. Quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Agora, nós encontramos Pedro em Roma, próximo da sua morte, ajudado por Silas ou Silvano, que escreveu para Pedro o que Pedro ditava, a sua carta. Pedro foi pescador, rude, provavelmente letrado, como em Atos temos esse registro de que perceberam, talvez porque falava com erros de aramaico e de uma maneira rude, ser um homem inculto e iletrado, mas através de Silvano ele escreve esta primeira carta, e ele está em Roma, prestes a ser martirizado, e ele está fazendo exatamente o que Jesus lhe disse: quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Ele está fortalecendo a igreja, ele está fortalecendo seus irmãos. Os destinatários desta carta, em sua maioria esmagadora, provavelmente eram de pessoas de diversas nacionalidades, vivendo numa cultura pagã, numa cultura imoral, numa cultura idólatra, numa cultura onde a degradação moral era a regra e não a exceção. E eles comungavam dos valores éticos, morais, da religiosidade pagã. Mas com a salvação de suas vidas, eles agora saíram, eles romperam com a cultura pagã. E eles estão vivendo numa sociedade que antes era amiga, era cordial, e agora se tornara hostil, antagônica. Uma sociedade que não admite, não aceita, não se conforma que eles não continuem mais vivendo como viviam no passado. Por isso, no capítulo 4, Pedro diz: basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, das gentes, dos povos, andando como? Em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles, os pagãos, a cultura, a sociedade na qual os cristãos viviam e a igreja estava inserida, eles acham estranho. O que eles estranhavam? Que não vos juntais a eles
na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Eles estavam numa ladeira desenfreada. Imaginem um caminhão, ladeira abaixo, sem freios. Assim, Pedro descreve a sociedade pagã, numa carreira, numa ladeira, descendo sem freios. Uma ladeira desenfreada de licenciosidade, e eles passaram a difamar, a caluniar os cristãos. A perseguição oficial, estatal, ainda não havia eclodido, ainda não havia sido iniciada. Não havia uma perseguição sistemática e promovida pelo Estado. Isso aconteceria em breve, quando Nero põe fogo em Roma, sabendo de toda a antipatia da cultura para com os cristãos, não foi difícil colocar neles, de alguma maneira, a culpa. A perseguição estatal sistemática viria em breve, mas eles já estavam sofrendo a hostilidade, as calúnias, as incompreensões, a intolerância de uma sociedade mergulhada na idolatria, na degeneração moral. Tudo era válido e permitido, e agora eles estranham o caráter, a conduta, o comprometimento com Deus e com a palavra de Deus. E por isso, aqueles cristãos começaram a sofrer por conta da sua fé. Pedro escreve para quê? Quando te converterdes, fortalece teus irmãos. E Pedro está encorajando os cristãos, porque uma coisa é perseverar. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra coisa bem diferente é perseverar em meio à hostilidade, ao antagonismo, à difamação, à calúnia e à perseguição por parte da família, dos vizinhos, dos contemporâneos e dos colegas de trabalho. Era muito mais difícil. E eles estavam sofrendo. Sabemos que o ser humano, naturalmente, ele busca o prazer e ele faz tudo para evitar a dor. Hoje tem analgésico para tudo. Uma pequena dor, você já recorre para o remédio. O ser humano detesta sentir dor. Ele quer alívio imediato. E Pedro os encorajará, porque eles estavam sofrendo, eles continuariam sofrendo, Deus não iria livrá-los do sofrimento, e eles precisavam saber disso. Lamentavelmente, existem igrejas hoje que estão cumprindo de serviço de ensinar aos membros e aos novos convertidos: a vitória é nossa. A vitória é nossa, de fato é. Na cruz, a vitória é nossa, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. A vitória é nossa. Mas não há promessa na Bíblia de que Deus nos isentará da perseguição e de que Ele aliviará as nossas dores. Não tem esse tipo de promessa. Nós não temos a promessa de uma vida fácil, de uma vida compreensível numa sociedade que deu as costas para Deus. E aí, quando esses cristãos deformados por esse desvio doutrinário enfrentam lutas, perseguições, e elas não passam, elas não cessam, muitos sucumbem em sua fé, dizendo: depois que eu me converti, tudo piorou ao invés de melhorar. E eu conheço muitas pessoas que ficaram desempregadas, foram expulsas de casa, cônjuge ameaçou de divórcio, porque se converteu a Cristo. Assim, meus irmãos, se existisse compromisso com Deus e com a sua palavra, as pessoas não seriam tão mal orientadas como estão sendo hoje. Por exemplo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele passou
pelas cidades de Listra, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, pregando o Evangelho. Depois, eles fizeram a viagem missionária no sentido inverso. E sabe com que propósito? Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Fazia parte da classe de doutrinas o tema de que é necessário, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Isso era ensino básico, beabá. Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, o Novo Testamento esmagadoramente ensina que em meio a muitas tribulações é necessário. E essa frase, essa expressão, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, significa: porque é da vontade de Deus entrar no reino em meio a muitas tribulações. Portanto, quem não quer sofrer deve abrir mão de Jesus Cristo. Quem não quer ser hostilizado deve compreender que não deve ser cristão. E se você hoje não é hostilizado por causa da sua fé, provavelmente você já vive de uma maneira tão parecida ou tão próxima da maneira ímpia de viver que ninguém te critica. Por quê? Porque não vê a diferença, absolutamente não vê a diferença. E essa diferença, ela precisa ser vista. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, no versículo 12: amados, ele dá a seguinte ordem: não estranheis a provação. A palavra peirasmos, no Novo Testamento, literalmente significa teste. Quando o tradutor percebe pelo contexto que o autor do teste é Satanás, traduz como tentação. Quando percebe pelo contexto que o autor do teste é Deus, traduz como provação. O fato é que a palavra provação e tentação, ambas traduzem a mesma palavra, peirasmos, que significa literalmente teste. Só que há uma diferença. Eu me lembro de um professor que ficou com muita raiva da turma. A turma estava falando mal dele e ninguém sabia que ele estava na porta ouvindo. Depois nós soubemos. E ele fez um teste, uma prova. E sabe o que ele queria com aquele teste? Reprovar. Ele queria que todo mundo tirasse péssima nota. Então ele fez um teste com um propósito: reprovar. Quando Satanás nos testa, a intenção dele é a nossa queda. O propósito dele é a nossa desobediência. Que nós desonremos a Deus, sejamos infiéis a Ele. Mas quando Deus nos prova, Ele também nos submete a um teste. Mas é aquele professor que quer saber: será que eu fui um bom professor? O que eu ensinei, o aluno aprendeu? Deixa eu saber se você aprendeu o que eu ensinei. O propósito da prova não é reprovar, não é prejudicar, é averiguar, avaliar se você aprendeu ou não aprendeu. Quando Deus nos prova, Deus quer purificar a nossa fé. Deus quer fortalecer o nosso caráter. Deus provou Abraão, pedindo-lhe o seu filho, o filho da promessa. Satanás nos tenta. O fato é: não estranheis a provação, seja a tentação de origem satânica ou uma provação de origem divina. Não estranheis. Não estranheis é a ordem. Não fiqueis estupefatos, atônitos.
Não fiqueis admirados, alarmados, porque a tentação na vida cristã ou a provação não são estranhos, mas conhecidos. A regra da vida cristã, a norma, é ser provado e tentado. A Bíblia diz que após a tentação de Jesus, segundo o registro de Lucas, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Portanto, ele voltou a testar Jesus. E até o último segundo na cruz, Cristo crucificado, aquelas pessoas zombando dele, rindo dele, escarnecendo dele. Uma vez eu tomei um tombo. Eu estava com uma filmadora na mão, eu fui passar uma fita e o tapete escorregou e lá fui eu. E todo mundo riu. E a gente levanta vermelho, não é? E querendo, assim, esganar um por um que riu de você. Porque nós detestamos que alguém fique rindo da nossa tragédia. Jesus foi tentado ali na cruz a odiar aquelas pessoas. Crucificado, aquelas pessoas zombando dele. Salvou todo mundo, salve-se, desce daí. Não é o Filho de Deus? Então, até ali, ele foi tentado a odiar aquelas pessoas. Porque não é fácil você estar sofrendo e alguém rindo de você. Até o fim, ele foi tentado, testado, para odiar, para desobedecer a Deus. A tentação ou a provação é a norma, é a regra, não é a exceção. Por isso nós não temos que estranhar e ficar assim, nossa, estou passando por esse teste. Não é para reagirmos assim. Imagine, uma frente fria vem dos Andes sul-americanos e Manaus, 5 graus Celsius. Isso nunca aconteceu. Todo mundo vai estranhar, todo mundo vai dizer, isso é incomum. Você ficaria de boca aberta, atônito, pasmado, porque é algo estranho. Nunca chegamos, não sei nem se é 18 graus, quanto mais a 5 graus, não é verdade? Mas a tentação, a provação, não podem ser por nós assim percebidas como algo estranho. Por isso é a ordem, não estranheis a provação. Se é Deus quem está testando vocês através da perseguição, através das ameaças, das calúnias, não estranhem isso. Isso é a regra, não é a exceção. Se é Satanás quem está testando você para que você caia, para que você desonre Deus, destrua sua família, não é? Perca a sua integridade e o seu nome. Você tem um nome e você não quer ver o seu nome na lama. E se é o diabo ou é Deus quem está testando, não estranhe, isso faz parte da vida. E Pedro diz, a provação que como fogo vos sobrevém. O fogo na Bíblia simboliza o juízo de Deus que destrói, mas também simboliza o fogo que consome e não destrói. O fogo da sarça ardente que Moisés viu, ele queimava. Imaginem uma pequena árvore queimando, mas ela não pega fogo, ela queima, mas não destrói. Quando acabou, a árvore estava intacta, não estava carbonizada. O fogo de Deus é o fogo que purifica. Deus purifica seu povo. Deus nos disciplina através das adversidades, das tribulações da vida. Esse é o fogo de Deus para o seu povo. Mas tem o fogo de Deus, que é o seu justo juízo, que é o seu castigo. E Pedro diz que esse fogo vos sobrevém. É como se um incêndio começasse. E ele começa pequeno, mas ele se alastra. Eles já estavam vivendo um incêndio, um fogo que já começara.
e que estava se espalhando, e que tomaria proporções terríveis com Nero e outros imperadores romanos, que iriam queimar vivos, entregar as feras e matar o povo de Deus. E Pedro está dizendo, não estranhem. Irmãos, não estranhem se nós perdermos a liberdade religiosa, se começarem a perseguir as igrejas, se começarem a colocarem limites na internet para a pregação do Evangelho. Nós temos que entender que, de acordo com as profecias bíblicas, o final dos tempos caminha para uma grande perseguição, como nunca houvera na história da humanidade. E nós temos que estar preparados para esse fogo. Então não devemos estranhar o sofrimento por causa de Cristo. E ele completa na última frase, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. A provação ou a tentação não é algo estranho, é comum. Não é um estranho, é uma conhecida nossa. Faz parte da vida cristã. Portanto, as igrejas que ensinam, você é um vitorioso, você vai triunfar, nenhum mal te alcançará, nada vai te acontecer, você não pega nem gripe, ninguém vai te roubar, não é? Não vai ter divórcio, não vai ter dor, você não vai sofrer. Esse não é o evangelho bíblico. Não é o evangelho bíblico. Nós precisamos saber, no mundo tereis tribulações. Passaremos por provas duras e testes severos. Mas nós não devemos estranhar. Isso é a regra, a norma e não a exceção. Verso 13. A segunda ordem. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos. Ao invés de murmurar, ao invés de se revoltar, ao invés de se vitimizar, alegrem-se, é uma ordem. Por quê? Como não é um paradoxo, eu sou exortado, ordenado a me alegrar com o que me faz sofrer. Você se alegra com a pessoa, a situação, a circunstância que te fere, que te machuca e que te faz sofrer? Mas a palavra de Deus está dizendo, alegrai-vos. Por quê? Por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu por nós. Nenhum de nós acrescentará uma única dor ao sofrimento redentor, porque na pessoa do Senhor Jesus e a sua obra na cruz, a expiação, a redenção, a reconciliação, a expiação e a reconciliação foram concretizadas pelo sofrimento de Cristo. Portanto, o nosso sofrimento não tem nenhuma contribuição redentor ou redentora. O sofrimento não tem. Mas, quais são os sofrimentos de Cristo? São os sofrimentos por causa de Jesus Cristo. É quando você sofre porque você é de Cristo. Uma jovem foi fazer um exame ginecológico com a sua médica, e a sua médica deu uma gargalhada, irônica, sarcástica e debochada. Sabe por quê? Porque ela era virgem. E ela disse, você, nessa idade, ainda é virgem. Ela foi extremamente antiética, como profissional, com certeza, mas observem, o deboche, ela foi escarnecida, porque ela, em virtude do seu compromisso com Cristo, ela está se guardando para o casamento. Conheci uma irmã que me disse, pastor, o meu marido é o meu ministério. Essa irmã liderava campanhas de oração na igreja,
trabalhava em outros ministérios da igreja. Ela tinha um marido adúltero, um marido grosseiro, um marido que agora ele se encantava com pesca. Aí ele gastava todo o dinheiro com material de pesca. Depois ele se encantava com carro, ele comprava carro, botava roda de magnésio e botava som, era paixão. Ele vivia de paixão em paixão, gastando dinheiro, a casa toda quebrada, e ele investindo nos hobbies dele. E ela disse: se eu me divorciar, pastor, olha o testemunho que eu vou dar para os meus filhos, ele já não dá. Se eu me divorciar, quanta gente na igreja eu lidero e me segue e vai dizer: essa irmã divorciou. E ela estava sofrendo naquele casamento por causa de Jesus Cristo, por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. Ela estava passando por aquilo. Muitos de nós não queremos suportar o sofrimento. Você tem um vizinho que põe meia-noite aquele som bem alto, você tem vontade de meter o pé na porta, derrubar e pegar um taco de beisebol e quebrar aquele som até esmigalhar, não é? Meia-noite o som alto. Mas você se lembra: e o meu testemunho? E o meu testemunho? Os sofrimentos. Vá, entre numa universidade hoje e diga: eu sou cristão. Aborto é assassinato de criança. Eu desafio os universitários a fazerem isso. Defenda Deus, pátria, família. Defenda os valores cristãos para você ver a reação. Defenda que o casamento é heterossexual e monogâmico. Defenda isso e você verá a perseguição, a hostilidade, a aversão que você sofrerá. Você talvez terá que pedir desculpas. Na Inglaterra, uma mulher foi presa porque em frente a uma clínica de aborto, silenciosamente ela estava orando. Quando as pessoas da clínica viram uma mulher do outro lado da calçada, de olhos fechados, só isso, perceberam que ela estava orando e chamaram a polícia. E ela foi presa, porque ela estava orando silenciosamente em frente a uma clínica de aborto. Irmãos, isso já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e essa onda já chegou aqui, e essa onda vai crescer, e muita gente vai surfar nela. Sofrimentos de Cristo são os sofrimentos por causa da nossa fé, de ter coragem de dizer: isso é errado, Deus não aprova isso. E você vai ser escarnecido, perseguido, hostilizado, porque você defende os valores cristãos, da palavra de Deus. Mas muitos se acovardarão, muitos se omitirão, porque não terão a coragem, porque não querem sofrer. Mas o apóstolo Pedro está dizendo: não estranhem o teste, virá o teste. Na hora que você estiver numa situação assim, a tentação é: vou me calar, não vou dizer o que eu penso. Por quê? Porque se eu falar, eu vou ser perseguido aqui agora. Então eu vou me omitir. Você vai ficar reprovado no teste. A aprovação veio e você ficou reprovado. Porque você se poupou de aborrecimentos, mas você não marcou a sua posição como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Então, nós não temos que estranhar. Os testes estão aí. As provas estão aí. E é nosso dever, com a ajuda divina, passar na prova e não ficar reprovados no teste. Lembremos que o nosso dever é nos alegrar. Por quê? Porque nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu por nós e agora nós somos chamados também para sofrer por causa dele. Ora, vejamos um exemplo.
Você vai num casamento, numa festa de um amigo, ele não se importa se você gosta ou não gosta de bebida, se você gosta ou não gosta de palavrão, se você gosta ou não gosta de aquelas músicas horríveis e das pessoas com aquelas danças eróticas. Ele não se importa. Mas quantos crentes dizem assim: eu vou chamar uma pessoa na minha casa, não vai ter bebida? Não vai ter música? Não, não vai ter. A minha casa é assim. Se você é meu amigo e quer celebrar comigo o aniversário, venha e se conforme. Não tem bebida, aqui não tem dancinha na boca da garrafa, não tem nada disso. Aqui a gente celebra de outra maneira. E eu estou falando isso porque eu já vi vídeo de festas de famílias cristãs com esse tipo de dança. Porque, mas os parentes não são crentes. Paciência. Ou tu não dá uma festa, ou se você der, diga assim: aqui é assim. Se você quer me prestigiar, eu não vou desobedecer a Deus para te agradar. Mas nós não queremos sofrer por causa de Cristo. São os sofrimentos de Cristo. Então, talvez hoje não haja uma perseguição oficial, mas quantos de nós estamos evitando sofrimento? Quantos de nós? Muitos de nós, porque nós não queremos ser criticados. E nós temos que nos alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo. E sabe com que propósito? Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Jesus disse que ele voltará com poder e grande glória. Quando ele, no Monte da Transfiguração, ele foi transfigurado, os seus discípulos viram a sua glória. Naquele momento, o seu rosto resplandecendo como a luz, as suas roupas brancas reluzindo, naquele momento um vislumbre da divindade dele. Quando ele multiplicou, quando ele transformou centenas de litros de água em vinho da melhor qualidade, a Bíblia diz que os seus discípulos viram a sua glória. Em cada milagre, a glória dele, a divindade dele era revelada. Mas ainda de um modo camuflado para quem não tinha os olhos da fé. Mas ele voltará com poder e grande glória. E quando ele voltar, quando ocorrer a revelação da glória dele, e essa revelação ocorrerá quando ele voltar, então nós nos alegraremos e nós exultaremos, nós vibraremos, nós comemoraremos a revelação da glória dele. Sabe por quê? Porque na terra nós participamos dos sofrimentos de Cristo. E esse é o padrão bíblico: glória precedida de sofrimento. Primeiro a dor, depois a glória. Assim aconteceu com Jesus. Ele orou: Pai, glorifica teu filho. Mas o primeiro degrau para a glória, exaltado à destra da majestade nas alturas, foi a cruz, o sofrimento. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória. Mas tem muita gente que quer a glória sem sofrimento, e isso não é o padrão bíblico. Esse não é o padrão bíblico. Portanto, no seu coração, lembrem-se, não estranhem os testes. No seu coração, você quer dar esse gostinho mórbido para o diabo de dizer: está vendo, ficou reprovado no teste? Seus amigos dizem: você quer a nossa amizade? Use drogas, faça parte do nosso grupo, e você será aceito e aplaudido. Você quer ser aceita no nosso grupo? Então, aceite ser bissexual, aceite viver essa situação.
e para não ser rejeitado pelo grupo, e adolescente jovem odeia ser rejeitado pelo grupo, você acaba fazendo o que as pessoas querem, simplesmente porque você não quer sofrer por causa de Cristo. Quem não quer sofrer por causa de Cristo, não deve se batizar, não deve seguir a Cristo. Por quê? Porque será reprovado. Não dê ao diabo esse prazer mórbido de ver você desobedecendo a Deus. Quando Deus te provar, testando a sua fé, e a nossa fé é testada. Quando eu lembro, Deus é todo poderoso, eu passei um momento da minha vida tão difícil, me fez chorar tanto, me fez sofrer tanto, e eu dizia, Deus é bom, Deus me ama, Ele é todo poderoso, por que Ele está deixando eu passar anos uma situação que está me machucando tanto? Então você é uma prova, é um teste. Você continua acreditando que eu te amo, apesar de eu estar deixando você sofrer? Você continua a declarar a minha onipotência, mesmo vendo que eu não estou usando esse poder para te livrar do sofrimento? Você é uma prova, porque quando a gente sofre, você se pergunta, Deus, lá no livro de Salmos, qual era a pergunta que os ímpios, de maneira debochada, faziam? Onde está o teu Deus? Se uma nação guerreia contra outra, não era uma guerra só de dois povos, era uma guerra entre duas divindades, a divindade da nação A com a divindade da nação B. Ora, se eles perderam no campo de batalha a guerra, é porque a divindade do inimigo era mais poderosa do que a divindade da nação que perdeu. E quando os israelitas no exílio adoravam a Deus, eles diziam, onde está o teu Deus? Ué, cadê? O meu Deus venceu o teu Deus? Vocês estão aqui derrotados. Você continua crendo nesse Deus? Você está vivendo aqui amargando uma derrota? Não é assim que amigos e parentes dizem, você segue tanto a Deus, você ora, mas você tem tanto problema. As pessoas perguntam, elas não entendem, porque para elas, buscar a Deus significaria um seguro contra incêndio, contra roubo, divórcio, sogra, contra tudo, mas não tem. Deus não faz isso, irmão, você vai ter que suportar, não é? Vai ter que suportar até o fim. Irmãos, tem sofrimento que na nossa vida só vai acabar quando chegar a hora de subir para o céu. Tem sofrimento que nós vamos aguentar até o fim da vida. Você diz, Deus, apressa-te em me acudir, não é? Deus, faz alguma coisa. E Deus pode dizer para mim e para você, a minha graça te basta. Eu já te dei a minha graça e ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Com o auxílio da graça, suporte o que você tem que suportar. Irmãos, o Evangelho bíblico ensina que em meio a muitas tribulações é necessário entrar no reino dos céus. Se você não quer sofrer, você não pode ser cristão. E eu quero te perguntar nesta manhã, nos testes que têm vindo, você tem ficado reprovado ou aprovado? Em oração, de cabeça baixa, olhos fechados, responda para Deus. Você tem ficado reprovado ou aprovado?